A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. 6 horas. As notícias com João Gama. Bom dia. Aníbal Cavaco Silva escreve hoje um artigo de opinião no Semanário Expresso. O antigo Presidente da República pede coragem e firmeza ao Governo para travar o crescimento do Chega, que é um partido sem credibilidade e de quem Francisco Sá Carneiro estaria bem longe. Num artigo de opinião publicado no Semanário Expresso, Cavaco Silva apela ao Governo para que tenha uma visão de futuro, ambição e coragem política, sem se deixar aprisionar pelos problemas da atual conjuntura. O antigo chefe de Estado reconhece que o trabalho do Governo no contexto atual é muito difícil e que as dificuldades na aprovação de reformas são muito maiores do que na altura em que governou e aponta por isso críticas à oposição, que designa como forças de bloqueio, e apesar das preocupações com o Chega, o PS também é fortemente criticado. Para o antigo chefe de Estado, o partido de José Luís Carneiro não tem vontade reformista e está enrodilhado em preconceitos ideológicos. Neste texto, Cavaco Silva argumenta que a interrupção da legislatura antes do tempo normal, ou seja, em 2029, seria um grave erro para o crescimento da economia. Deixa por isso um aviso: se o Governo não fizer as reformas necessárias que façam crescer a economia, o país vive um sério risco de ver crescer as forças populistas. É um artigo que surge no dia em que arranca o Congresso do Partido Socialista, em Viseu, depois da reeleição de José Luís Carneiro como secretário-geral do PS. Os próximos 3 dias são dedicados à discussão interna e à eleição dos órgãos nacionais do partido. Mesmo tendo sido candidato único à liderança do PS, há vozes que levantam preocupações sobre o futuro do partido e o estilo da oposição numa reunião magna. Miguel Viterbo Dias, que vai querer definir a postura do partido para os próximos tempos. Sem dúvidas quanto ao líder, numa eleição que teve apenas um candidato, o Congresso vai definir que oposição o PS quer fazer a Luís Montenegro. A pressão a José Luís Carneiro sobe de tom quanto à forma, e se o PS ficar fora do tal acordo para o Tribunal Constitucional, a relação com os sociais-democratas pode mesmo mudar de figura. Numa reunião magna que quer discutir caminhos, alguns dos nomes que podiam acossar Carneiro não vão marcar presença, como a caso de Eduardo Cordeiro, que ainda assim tem vindo a público mostrar preocupação, tal como fez a eurodeputada Ana Catarina Mendes ao Observador, quanto ao estilo que tem sido utilizado. Não adotaria, mas é o estilo que o secretário-geral do Partido Socialista adotou. Isso não exclui e nem diminui aquilo que deve ser o papel do Partido Socialista na oposição, como lhe digo. Há tantos problemas para nós falarmos que, mais do que estarmos a falar sobre a forma, é falar sobre o que é que vai sair do Congresso do Partido Socialista para resolver os problemas das pessoas. Ana Catarina Mendes na Vichy Soares, sobre a insistência no envio de cartas de José Luís Carneiro a Montenegro. O Congresso dos Socialistas, que surge também depois de uma polémica viagem do líder do PS à Venezuela, que nem todos dentro do partido viram com bons olhos. No lugar do secretário-geral do Partido Socialista talvez não tivesse ido neste momento, mas entendo a sua vontade de estar junto da comunidade. A eurodeputada do PS numa entrevista ao Observador. O Congresso arranca hoje, ao fim da tarde, com a intervenção de José Luís Carneiro. Amanhã é dia de eleger os órgãos nacionais do partido. O resumo feito pelo jornalista Miguel Viterbo Dias sobre o Congresso do Partido Socialista, que vai começar em Viseu esta sexta-feira. O Observador vai estar em emissão especial durante o final do dia e também todo o fim de semana a partir de Viseu. O Congresso do PS, que acontece apenas um dia depois de André Ventura ter anunciado um acordo com o PSD para apresentar uma lista conjunta a vários órgãos externos do Parlamento: Tribunal Constitucional, Conselho de Estado, Conselho Superior de Magistratura e Conselho Superior do Ministério Público. Ventura fez ontem saber que para estes órgãos há acordo com o PSD e que espera agora para saber se o PS se quer juntar ao acordo para o Conselho de Estado ou apresentar uma lista à parte. Mas deixa ainda assim um aviso. Ontem, André Ventura, no Espaço
perdidos da Assembleia da República. Com ou sem acordo com o PS, os socialistas não vão ficar com mais lugares que o Chega. O PSD ainda não confirmou este entendimento, que marcou o final da tarde de ontem. Diz que vai realizar estas negociações com recato. Já a Iniciativa Liberal veio colocar-se de fora e o PS continua em silêncio. Mudamos de tema. O Ministro das Finanças reafirma, apesar do sustento orçamental acima das expectativas do Governo, o país pode voltar a entrar em déficit ainda este ano. Um excedente orçamental, melhor dizendo, de 0,7% do PIB no ano passado, o que equivale a perto de 2 mil milhões de euros, ou seja, mais do dobro do que estava previsto inicialmente. Apesar disso, e ontem à noite, em entrevista à SIC Notícias, Joaquim Miranda Sarmento alerta que as tempestades que o país sofreu no final de janeiro e o conflito no Irão podem tornar o exercício orçamental muito exigente nos próximos meses. Os impactos económicos e orçamentais deste conflito tornam o exercício orçamental muito, muito exigente. E por isso, de forma transparente e séria, quer o Sr. Primeiro-Ministro, quer eu próprio, já dissemos que, ao contrário daquilo que aconteceu nestes últimos 2 anos, em que nós sempre afirmarmos que não haveria déficit em 25, contra muitas previsões e prognósticos, nós sempre dissemos que 25 teríamos um resultado orçamental robusto. Nós temos que ser honestos com os portugueses e dizer o impacto das crises que tivemos no primeiro trimestre é muito significativo. Poderemos ter um ligeiro déficit orçamental. É o que diz o Ministro das Finanças, que lembra que mesmo que haja déficit no final do ano, não significa que vá haver um desequilíbrio das contas públicas. Já sobre o impacto da guerra no Médio Oriente na economia portuguesa, Miranda Sarmento diz que esta sexta-feira vão ser aprovados em Conselho de Ministros descontos sobre o gasóleo profissional e também sobre o gasóleo agrícola. Nós admitimos, em função daquilo que for a evolução do conflito e dos impactos que venha a ter, continuar ou a aumentar estas medidas ou, eventualmente, a equacionar outras medidas. Com tempo, com reflexão, sem precipitação. O Ministro das Finanças, em entrevista ontem à noite à SIC Notícias, depois de anunciar um excedente orçamental de 0,7% do PIB no final do ano passado. O Governo está a avaliar semana a semana a adoção de novas medidas de apoio à população. Entretanto, já foram pagas cerca de 40% das indemnizações de sinistros participados depois das tempestades que afetaram o país. Os números foram hoje avançados pela Associação Portuguesa de Seguradores. Até agora foram registados quase 180 mil sinistros, mas continuam a surgir novos pedidos de indemnização. Em declarações à Rádio Observador, o presidente da Associação, José Galamba de Oliveira, diz que o esforço tem sido muito. O esforço tem sido gigantesco de todas as equipas, quer as que estão no terreno, quer as que estão em back-office, para se resolver todos estes sinistros o mais rapidamente possível. O interesse aqui é que se consigam fechar as situações que se podem ser fechadas e que, obviamente, as pessoas e as empresas possam, com isso, também voltar à normalidade das suas vidas o mais rapidamente possível. Mas há, de facto, um conjunto de sinistros onde a complexidade é bem maior. Declarações de José Galamba de Oliveira. Os números são registados do lado das empresas e não incluem sinistros de particulares. Mesmo assim, o esforço traduz na resolução de 1.500 processos por dia. Vamos agora ao Médio Oriente. Donald Trump prolongou a suspensão de ataques a infraestruturas energéticas no Irão por 10 dias. Mas a troca de ataques continua. O Irão anunciou hoje mesmo, esta madrugada, uma nova vaga de ataques contra Israel e alvos norte-americanos nos países do Golfo. Esta madrugada foram também ouvidas explosões no sul de Beirute, com a comunicação social libanesa a noticiar novos ataques israelitas. O Irão volta assim a atingir bases militares no Bahrein, nos Emirados Árabes Unidos e no Kuwait, e também, de acordo com a Guarda Revolucionária Islâmica, alvos em Israel, como o ataque aos depósitos de petróleo de Ashdod, uma das maiores refinarias do país. De acordo com as Forças de Defesa de Israel, os ataques iranianos não causaram feridos nem vítimas. Importa recordar que Donald Trump diz ter prolongado a suspensão de ataques contra o setor energético a pedido do Irão, o Irão que tem negado qualquer contacto com Washington para um acordo de cessar-fogo. Isto enquanto o Pentágono está a avaliar o envio de mais 10 mil soldados norte-americanos para o Médio Oriente, uma notícia do Wall Street Journal que cita fontes do Departamento de Defesa. O Pentágono quer oferecer mais opções militares a Donald Trump na região, enquanto começa ou não a ser discutida a paz com Teherão. São 6h09, tempo ainda para atualizarmos outras informações que estão a marcar amanhã de sexta-feira.
Começamos a falar da lei laboral. Em novembro, no documento que enviou à UGT com alterações ao anteprojeto, o Governo admitia repor 3 dias de férias dependentes da assiduidade. Essa cedência cai na proposta que atualmente está em cima da mesa das negociações do pacote laboral. Avançou ontem à noite o Jornal de Negócios e confirmou o Observador com base no documento a que teve acesso enviado aos parceiros sociais após a reunião que aconteceu esta terça-feira no Ministério do Trabalho. Numa nota enviada à Comunicação Social ao final da tarde desta quinta-feira, o Ministério do Trabalho diz que não comenta o conteúdo de um documento que está sob reserva e esclarece que não se trata de uma proposta do Governo, mas o ponto em que estão as negociações com os parceiros, incluindo aqui a UGT. Portugal tem jogo marcado para este domingo, frente ao México. Francisco Conceição falou esta quinta-feira aos jornalistas e alerta para uma seleção que vai meter Portugal à prova. A seleção nacional já está no México para realizar estes 2 jogos de preparação para o Mundial nos Estados Unidos da América. Ora, Francisco Conceição diz que estes jogos são um ótimo teste para os jogadores se adaptarem ao clima e ao ambiente, mas o jogador reitera que o que mais importa é mesmo representar Portugal.